Coisa boa é louvar Jesus, amém, irmãos? Amém? Vamos com alegria receber o nosso líder espiritual falando glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Está tudo bem, gente? Graças a Deus. Que bom estarmos na casa de Deus. Que nada nessa noite possa desviar a sua atenção nem para a direita nem para a esquerda. Você possa olhar para Jesus e que você seja abençoado por Ele na noite de hoje. Jesus está em nosso meio. Ele te convidou, Ele te trouxe e Ele te recebeu aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 24, verso 10. Hoje é a segunda reunião da família que nós temos. Já nos reunimos aqui às 9 horas da manhã e agora às 19. Nos reunimos também na escola bíblica hoje, 8 horas da manhã e às 18 horas. Então hoje foram quase 4 reuniões já que nós tivemos. Graças a Deus, nessas 4 reuniões Deus esteve presente. Ele está presente no nosso meio. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel capítulo 24, verso 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Repita comigo assim: porque tenho procedido muito loucamente. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Se tem algo que te incomoda, você vai se despojar desse objeto, desse pensamento. Alguma coisa que está povoando a sua mente, está prejudicando você no entendimento do louvor, da oração e agora da mensagem. Abandone essas coisas, coloque isso na mão de Deus e descanse. Deus tem bênção para você nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nós nos colocamos agora em Tua presença, na certeza de que o Senhor vai ouvir a nossa oração, na certeza de que o Senhor vai agir de forma extraordinária em nosso meio. Aliás, o Senhor agiu através da Tua palavra, o Senhor agiu através dos cânticos, e com certeza o Senhor vai agir através da mensagem agora. Essa mensagem, meu Deus, que está sendo proferida direto do teu coração para o coração dessas pessoas que deixaram a sua casa, que deixaram o seu lar, que deixaram até mesmo o motivo da sua ansiedade, ó Deus. E num ato de fé, de coragem, num ato de bravura, até mesmo de dependência total, vieram aqui hoje. Meu Deus, não nos permita sair deste lugar sem ouvir a Tua voz. Não nos permita sair desse lugar sem tocar nas Tuas vestes. Não nos permita sair deste lugar sem sermos impactados
no nosso eu, no nosso intelecto, no nosso espírito, na nossa mente. Deus opera maravilhas. Fala conosco, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Nesse último domingo do mês de agosto, nós estaremos realizando um grande batismo. Um batismo aos moldes do que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o batismo feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, por imersão, e ministrado na vida de pessoas que têm consciência e que têm autonomia para decidir entre o sim e o não, entre o céu e o inferno. Nesse último domingo do mês de agosto, nós provavelmente batizaremos mais de 100 pessoas. E em nome de Jesus, você que ainda não se decidiu, com certeza até você vai se decidir, vai fazer parte desse número. Vai aumentar esse número em nome de Jesus. Mas o que é, na verdade, o batismo? O batismo é uma demonstração pública da nova confissão de fé. O batismo é, na verdade, um momento em que você diz ao Senhor que você é totalmente dependente dEle, que você necessita dEle para sobreviver, que sem Ele você não é nada, que sem Ele a sua vida não tem a menor graça. E o batismo é o sepultamento da velha criatura e a ressurreição da nova criatura, que é feita segundo a imagem de Deus. Isso é o batismo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos entender que ali nas águas do batismo começa uma nova natureza, uma nova vida. E a partir daquele momento ali, você não estará apenas sendo molhado ou sendo lavado pelas águas do rio, ou pelas lágrimas do arrependimento, mas você se tornará a partir daquele instante uma fonte de água viva. O que é essa fonte de água viva? Essa fonte de água viva é um coração que inunda outros corações. O que é ser essa fonte de água viva? É uma mente que tem o poder do Espírito Santo para influenciar outras mentes. O que é essa fonte de água viva? É, na verdade, uma pessoa que tem, através do seu comportamento, a capacidade de influenciar, e que não se influencia pelo mal, que não se influencia pelo erro. E hoje eu quero falar não só com as pessoas que vão se batizar, como aqueles que já são batizados. Porque tem gente que pensa que se batizando acabou o compromisso, está tudo certo, missão cumprida, e agora é só levar a vida. Ele vira aquele crente Zeca Pagodinho. Não sabe qual que é o crente Zeca Pagodinho? Ele deixa a vida levar, deixa a vida me levar. Mas não é só isso não. Eu vou falar hoje mais uma vez um homem chamado Davi, segundo monarca de Israel, primeiro monarca ungido para ser rei e representar o povo de Deus. Davi, ele foi um homem que começou a vida dele muito bem. Ele começou a vida, de certa forma, sendo rejeitado pela família, sendo colocado à parte,
enquanto os seus irmãos eram os preferidos e estavam nos cargos que lá na guerra lhe dariam condições de crescer, de aparecer e de se juntar aos poderes da corte, Davi foi colocado lá no pasto para cuidar de ovelhas. Mas o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Em que pese ele tinha sido rejeitado, em que pese ele tinha sido excluído, em que pese as pessoas não acreditassem tanto nele, no seu potencial, Deus já tinha uma aliança com Davi lá no pasto. Ele podia estar cheirando ovelhas, ele podia estar cheirando a mato, mas o coração dele já cheirava trono. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma pessoa lavada e remida do sangue e poder, uma pessoa que acredita em Jesus. Eu estou transferindo para os dias de hoje, porque Davi, ele era um homem de Deus, apesar daquela época não ter conhecido Jesus, mas ele já conhecia o Espírito que está em Jesus. Então Davi era um homem que, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, o coração dele nunca esteve junto à dor, junto ao sofrimento, junto às tribulações que ele vivia. Isso faz toda a diferença, viu? Você que está sofrendo, você que tem passado por luta, por dificuldade, o seu coração tem que estar liberto disso. O meu coração, ele não acompanha as agruras, não acompanha os sofrimentos. O meu coração, ele não pode acompanhar as decepções, as desilusões, porque senão ele me adoece. O meu coração, ele tem que acompanhar a visão que o Espírito de Deus colocou no meu coração, colocou na minha vida. E Davi tinha uma vida assim. No pasto, tinha que lutar com ursos, tinha que lutar com leões, tinha que enfrentar escorpiões, cobras. Esses dias lá no Riacho dos Anjos, eu fui surpreendido com uma cobra lá. Não é fácil, viu, irmão? Eu não tenho medo, de cobra, mas quando você é surpreendido, ela ali no habitat dela, ele enfrentava tudo aquilo ali, e sem perder a motivação, sem perder o chamado. Era um homem tão usado que, quando o rei adoeceu, alguém já conhecia suas habilidades. Davi era um homem ungido, escolhido realmente por Deus. Olha o instrumento que Davi tocava, a harpa. Tem alguém que toca a harpa aqui hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem toca a harpa aqui? Hoje nós temos aqui mais de 700 pessoas, 800. De manhã tinha mais. Mas ninguém toca a harpa, nem de manhã nem de noite. Será quantas pessoas que tocam harpa em Barbacena, hein, gente? Que é um dos instrumentos. Me fala aí, vocês são músicos? Cadê o pastor Márcio? Músicos? Cadê os músicos? Quantos que você conhece que tocam harpa? São pouquíssimas as pessoas. Porque tocar harpa não é só técnica, é sensibilidade de alma. Uma pessoa para tocar harpa, ela não precisa ser só inteligente na questão da música. Davi era um homem de sensibilidade de coração, sensibilidade de alma. Aí quando o Saul, ele ficava endemoniado lá, quem chegava tocando a harpinha dele? Hein? Davi. E não é fácil enfrentar uma pessoa endemoniada, não. Mas a pessoa fica pensando que é fácil. Só na unção de Deus, só se o coração da gente vier muito afinado com o Espírito de Deus. Então ele era assim. Depois que ele enfrentou os espíritos do rei Saul, de tormento, ele se depara com o gigante Davi se depara com o gigante Golias. Parece que a vida dele não era fácil, né, irmãos? Quem está entendendo? Fala assim: a vida de um servo de Deus não pode ser fácil.
Não é moleza, não. E ele enfrenta o gigante Golias, mas não é só o gigante Golias, porque por trás do gigante Golias existia um exército com uma autoestima lá em cima, e ele enfrenta todo esse aparato bélico sem estremecer. Um menino ruivo, baixinho, aparentemente sem graça, que tinha mais para cozinheiro do que para guerreiro, que tinha mais para música, para artista do que para guerreiro, mas ele vence Golias. E aí o Espírito de Deus se apodera mais ainda de Davi. Ele vence o exército dos filisteus, ele vence outros exércitos. Saul morre, nós vimos a história aqui domingo passado. Ele assume o trono de Saul com a devida legalidade, com a unção merecida, e ele começa a guerrear. E ele começa como rei, ele sai na frente da batalha. Ninguém venceu Davi. Fala assim comigo, ninguém venceu Davi. Até que um dia Davi se vê diante do seu pior inimigo. E esse grande arqui-inimigo, ele não é só inimigo de Davi, mas ele é inimigo nosso também. Se alguém perguntar para nós o que é que nós temos em comum com Davi, nós temos duas coisas em comum com Davi. Primeiro, eu quero acreditar que todos nós temos o nosso Deus em comum. Segundo, o segundo maior inimigo de Davi era o seu eu. Fala comigo, meu eu. Você não sabe o quanto esse eu é perigoso. Esse eu te impede de aprender o que é certo. Esse eu te impede de aceitar o que é certo. Esse eu muitas das vezes destrói o seu casamento. Esse eu muitas das vezes destrói a sua empresa. Esse eu muitas das vezes destrói a sua comunhão com Deus. Esse eu se levanta muitas das vezes dando N motivos para que você não faça a coisa certa. E esse, sem sombra de dúvidas, é pior do que o Golias, do que todos os leões juntos e todos os reis salvos juntos que alguém possa enfrentar ao longo da vida. O eu é um grande inimigo que só vai morrer quando você der o último suspiro. Davi, irmãos, de repente começou a ouvir uma voz assim: você é o melhor. Todos nesta terra te respeitam. Todos nessa terra estremecem face ao teu nome, face à tua presença. Você é uma pessoa que merece tudo que há de melhor nessa terra. E ele começou a dar ouvido a esse eu. E como todo eu, quando se instala, a pessoa começa a ficar preguiçosa e gorda. Fala assim comigo: quando o meu eu me dominar, eu vou ficar preguiçoso e gordo. Aliás, Davi tinha ficado de olho rico, preguiçoso e gordo. É o tema da mensagem dessa noite. Rico, preguiçoso e gordo. Fala comigo: rico, preguiçoso e gordo.
amarra não. Senão você vai ficar gorda. De hoje para amanhã. Aqui. Ele já não estava indo nas batalhas. Estava tirando aquela soneca à tarde, em plena segunda-feira, com o povo guerreando. Quem está entendendo isso? No momento que era para ele estar criando as estratagemas militares, ele estava lá olhando a mulher do vizinho tomar banho. Você vê que loucura, irmãos? Ele ficou rico, preguiçoso e gordo. Não é porque é Davi que eu vou tapar o sol com a peneira, não, mas ele viveu esse momento. E aí, meu irmão, foi feito um censo em Israel, em Jerusalém, em Judá. Neste censo, eles chegaram à soma de 800 mil soldados que lançavam mão da espada. Quem está entendendo isso? 800 mil, falou 800 mil. É muita gente ou não é? O homem tinha, olha, 800 mil soldados. Vamos em Judá, lá que acho que era mais 500 mil. Somos aí você vê, olha quanta gente tinha. Mas de repente Davi, ali rico, gordo, preguiçoso, começou a sentir os efeitos daquilo. Aí eu vou fazer um parênteses aqui para falar da vida cristã. Tem hora, irmãos, que o melhor é estar na batalha, o melhor é estar na luta, o melhor é estar enfrentando leões, ursos, gigantes, reis desgovernados, descontrolados. Porque enquanto você está nesta condição, você ora mais, jejua mais, busca a face de Deus. Quando há calmaria na nossa vida, a gente relaxa ou não relaxa? Pode observar que quando você ganha mais, você trabalha menos. Quando as coisas vão fluindo, a sua mente parece que desacelera. Quando elas fluem com maior naturalidade, você não pensa mais como pensava antes, não elabora planos como elaborava antes. Então parece que o ser humano ele tem que viver sob pressão. Parece que é assim. E aí eu me lembro da minha família, quando nós aceitamos Jesus. Eu estava com 10 anos. Olha, minha mãe saiu para suicidar, mas ela ia cometer também um fraticínio, é isso que chama, fraticínio. Ela ia matar eu e o meu irmão, que o diabo colocou isso na cabeça dela. Se mata, mas não se mata, não deixa seus filhos aí não, porque eles vão sofrer na mão do pai deles, para o papai da bebida. Nossa vida era um caos completo. Até fome nós passamos, necessidade nós passamos, e de repente as pessoas, os familiares ficavam apontando alternativas. Minha avó tanto fez, minhas tias na época tanto fizeram, que a minha mãe foi parar lá no centro de Macumba, lá em Juiz de Fora, no bairro Baidu, na Praça da Baleia, acima da Praça da Baleia, tem um centro de Macumba, que era o Cascavel. Era do Cascavel, era um médico de Juiz de Fora, que nas sextas-feiras, viu, doutor João? Ele ia para o centro de Macumba, e ele era o chefe daquele terreiro. Ele incorporava espíritos, e eu me lembro disso como se fosse hoje, porque eu tinha por volta de 7, 8 anos quando começamos a frequentar, e ele amarrava um chumaço de vela, assim, com 12 velas acesas,
E ele comia aquelas velas, eu lembro disso como se fosse hoje. Aquilo me apavorava. Ele pegava uma garrafa de cachaça e fazia um círculo no chão. E ele vinha com a bola